Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Guedes. Sejam bem-vindos à aula 4 da segunda parte da disciplina de Redes de Computadores 2. Na aula de hoje a gente vai abordar o serviço de proxy. E o nosso breve roteiro aí, uma introdução, vou falar um pouquinho sobre proxy. Depois vamos aprender a configurar, instalar e configurar um servidor proxy utilizando o Squid. Terceira parte, vamos criar uma configuração básica, né? E por fim, vamos adicionar algumas regras de restrições de acesso para a gente ver uma das funcionalidades do proxy aí na prática. Bom, antes de começar com a nossa introdução, pessoal, assim como as outras aulas, eu aconselho que vocês leiam o material antes de assistir essa videoaula. E também, como é cumulativo, principalmente até essa aula 4, né, a partir da aula que vem a gente já vai abordar servidores Windows, então dá para começar a assistir a partir da aula 4, quem quiser aprender mais a parte de servidores Windows, mas para todo esse contexto, a nossa criação do ambiente virtual de testes, depois o compartilhamento da conexão à internet, o serviço de DHCP, então como tudo isso já vai estar ativo agora, eu vou fazer menção a algumas dessas configurações, eu aconselho que vocês leiam, sigam as videoaulas anteriores e tentem reproduzir. Falar em tentar reproduzir, quem já tentou reproduzir o capítulo 4, né, a aula 4, sem a ajuda da videoaula, eu fiz algumas correções na apostila nessa aula 4, só na aula 4, tá? Já fiz as correções, já atualizei a apostila e já disponibilizei lá no portal do curso à distância. Então eu aconselho que quem tiver o material já baixado, né, a apostila baixada para o computador, baixe novamente, que eu fiz ainda há pouco essas mudanças, então são poucas, mas uma delas em específico, na verdade duas delas em específico eu vou citar durante o vídeo, vai impactar no funcionamento dos testes, né, do funcionamento do Squid. Então eu já atualizei a apostila e já coloquei lá com essas correções, tá? Outra coisa antes da gente começar, na outra aula eu cheguei a mencionar sobre algumas pessoas estarem com problemas ao baixar a minha máquina virtual com Linux, principalmente na interface de rede em modo Bridge. E aí eu citei como solução vocês baixarem a ISO do Ubuntu, né, 10.04, instalar na máquina virtual de vocês e aí fazer aquelas atualizações no arquivo source lists que eu até disponibilizei na aula passada e tudo mais. Bom, como geralmente o problema acontece na interface de rede em modo Bridge, alguma incompatibilidade de hardware na hora da detecção da minha máquina, né, a minha máquina real, quando eu criei e exportei as máquinas virtuais para a máquina de vocês, talvez uma solução seja uma solução mais rápida, que não precise instalar o Linux novamente, para que vocês possam aproveitar aí as minhas máquinas virtuais, principalmente o servidor, mudar a configuração da placa de rede que está em modo Bridge, ou seja, que a gente está usando para acessar a internet desde a nossa primeira aula, fazer essa alteração, tirar do modo Bridge, tá? Que é uma configuração feita lá na máquina, né? A parte de rede da máquina virtual no VirtualBox, altera de placa em modo Bridge para modo NAT, somente NAT, tá? NAT, não é modo NAT, não tem alguma outra opção lá, se eu não me engano, só escolher NAT. E aí salva, tenta reiniciar novamente para ver se o problema é solucionado, tá? É outra dica aí para talvez minimizar a solução do problema para quem está tendo problema. Bom, então vamos começar. O assunto de hoje é servidor proxy. Basicamente, o servidor proxy, diferente do que a gente aprendeu na segunda aula, que é compartilhar a conexão com a internet, o servidor proxy faz essa mesma coisa, né? O serviço de proxy faz isso, vai compartilhar a conexão com a internet também, só que ele tem um adicional. No modo NAT, que é o que a gente fez na aula 2, para compartilhar a conexão, a gente simplesmente compartilhou, né? Configurou no PC, aí aqui usando essa figura, né? No PC que estava rodando a máquina
o sistema operacional Windows, a gente indicou que era o gateway da rede, o DNS e tudo mais. Ao ativarmos o compartilhamento aqui, que foi aquelas regrinhas do firewall que a gente digitou e colocou até no arquivo rc.local para que ele fosse ativado toda vez que a máquina, o servidor Linux fosse ligado, a gente simplesmente compartilhou a internet sem nenhum tipo de restrição. Então o computador vai servir, o servidor Linux vai servir apenas como um meio campo entre a nossa rede local e a internet, vai encaminhar tudo sem nenhum tipo de controle, nenhum tipo de restrição e nenhum tipo de melhora para a nossa rede. Aqui, nessa parte aqui embaixo do servidor, a gente tem as três vantagens de se usar um serviço de proxy, já que ele compartilha a conexão, assim como o que a gente viu na aula 2. Então, por que eu vou usar o proxy? A principal vantagem do proxy é ele fazer o papel de cache de páginas e arquivos. O que seria isso? Analogamente a função da memória cache nos computadores, quando vocês viram lá a arquitetura de computadores e tudo mais, que é a memória que vai acelerar o processamento, ou seja, vai trazer para mais próximo do processador as informações que ele precisa para poder trabalhar e assim aumentar o desempenho do sistema. É como se o proxy funcionasse como uma memória cache para a rede. Só que no lugar de trabalhar diretamente com o processador, ele vai trabalhar com as máquinas da rede. Como é que acontece esse ganho de desempenho? Quando alguma máquina na nossa rede precisa acessar alguma coisa na internet, o caminho é da máquina para o switch, do switch para o nosso gateway, para o nosso servidor, e o servidor para a internet. Então, da internet, por exemplo, se você quer acessar algum site qualquer, vai responder para o servidor vai passar para a gente essa informação. Assim, não só como páginas web, como também, por exemplo, uma atualização de segurança do Windows ou um programa que você tenha baixado para instalar em uma das máquinas da rede e tudo mais. Isso tudo vai ser feito através desse caminho que a gente acabou de citar. Então, o computador vai solicitar para o servidor vai pedir na internet, a internet vai responder e aí assim vai responder de volta para o computador que solicitou. Quando a gente está usando o modo NAT, que é o que a gente viu na segunda aula, isso vai funcionar sempre dessa forma. E já quando estamos usando o proxy, a gente pode usar o recurso de cache de páginas e arquivos, ou seja, tudo que é acessado, ele vai guardar uma cópia. Claro que não indefinidamente, porque a memória tem um tamanho finito, então a gente precisa, de certa forma, fazer algumas configurações, especificar alguns parâmetros. Mas, de maneira geral, ele vai guardar essas informações para que, quando o mesmo PC ou outros computadores dentro dessa rede local forem acessar determinado conteúdo, ele primeiro vai fazer uma busca local, ou seja, no proxy, se ele já possui aquele arquivo, aquela página ou alguma informação que ele possa, no lugar de ter que solicitar na internet, ele responde diretamente para a máquina que solicitou, ou seja, vai acelerar o processo de carregamento dessa página ou o download de algum arquivo, porque isso vai acontecer praticamente como rede interna, ou seja, na velocidade da rede interna, que é muito maior, a grande parte das vezes, muito superior que a conexão de acesso à internet. Então, vai aumentar o desempenho da rede, vai dar a impressão que nossos downloads são muito mais rápidos, as páginas estão carregando muito mais rapidamente, mas na verdade é porque o proxy está, de certa forma, fazendo esse trabalho de memória cache, e na verdade é uma das funções dele, é o cache de páginas e arquivos. Os outros dois são mais para nível de administração de uma rede. No caso, às vezes você precisa saber quais informações estão sendo acessadas de dentro da sua rede, algumas informações, alguns sites não são permitidos. Então você tem como não só controlar o acesso, então você tem como permitir ou não o acesso a determinado conteúdo, e você tem como logar os acessos, os que foram bem-sucedidos, foram permitidos, os que foram negados, mas você tem como controlar
todos os acessos também através desse log de acessos assim, aqui. E nesse caso a gente consegue ter informações a respeito de uso da nossa rede e, dependendo da situação, fazer algum tipo de configuração ou algum tipo de intervenção para evitar um uso indevido ou algo do tipo. Então, basicamente, o proxy vai nos auxiliar com esses 3 itens, tá? Cache de páginas e arquivos, controle de acesso, o que eu posso ou não acessar, e logar os acessos. O que cada um está fazendo aqui? Então, a gente vai aproveitar, como eu citei, né, esse mesmo ambiente virtual de teste, só com algumas modificações básicas a nível de configuração. Eu vou mostrar para vocês durante essa videoaula. Mas, de qualquer forma, a gente não vai mudar estruturalmente nada aqui, né, a topologia da nossa rede, nada disso. A gente só vai instalar aqui o serviço de proxy, a gente vai usar o Squid, vou mostrar para vocês como é que faz, configurar e fazer os testes. Vamos fazer passo a passo aí para complementar também algumas informações lá da apostila. Ok? Então vamos começar. Bom, para configurar um servidor proxy, a gente vai, como eu citei, vai usar o Squid. Primeiro, o nosso primeiro trabalho é instalar o Squid. Então, como usuário administrador, a gente dá o comando apt-get install squid. As máquinas já estão carregadas aqui. O servidor Linux, tá? Então, vou abrir aqui o terminal, Ctrl+T. Já estou logado como root, né? Lembrando a senha é etec123. E aí agora eu vou dar o comando para instalar o Squid. Não esqueça de quem, por acaso, já baixou a... Perdão, quem baixou a ISO, instalou e tudo mais, não esqueça de fazer aquela atualização do arquivo source lists, tá? Para poder conseguir instalar tanto o DHCP como o Squid, senão vai dar erro. Como eu citei também na aula passada, é uma versão antiga, então você precisa redirecionar para os repositórios corretos. Então vamos lá, dá um Enter aqui. Ele está baixando, está instalando. Instalou a versão 2.7, como a gente pode ver aqui. O Squid já está na versão 3, se eu não me engano. Enfim, existem algumas diferenças, mas eu vou me ater só às configurações e detalhes a respeito dessa versão, tá? Para esse sistema. As modificações são poucas, às vezes um detalhe ou outro de configuração, então aconselho, assim para algumas coisas que eu vou mostrar aqui, que não dá para contemplar tudo, não só pelo espaço da apostila, mas pelo tamanho das videoaulas também, então eu vou tentar passar para vocês o máximo de informação, mas não tem jeito, sempre vai faltar alguma coisa, então eu aconselho que vocês, se quiserem complementar não só as aulas anteriores como essa, deem uma pesquisada na internet, tem muito material lá, tanto para o Debian, Ubuntu e outras distribuições também, tá? Esses assuntos são bem difundidos e bem detalhados em muitos sites aí pela internet. Então, instalado o nosso Squid, tá? A gente deu o comando apt-get squid, install squid. E aí, diferente, ó, como é que eu interajo com um servidor proxy, né? Como é que eu interajo com o Squid, como é que eu paro o serviço, como é que eu inicio o serviço, como é que eu restarto, vejo status. A gente viu lá no DHCP, a gente precisou usar um caminho de um script de inicialização. Diferentemente desse caminho, tá? O Squid vai trabalhar como um serviço, então a gente não precisa usar o script de inicialização, é como se o serviço ficasse ativo, e aí basta utilizar o comando service squid status, por exemplo, né, parecido com o que a gente aprendeu lá também no servidor de DHCP. Ó, ele dá o status, que o squid está parado, não está rodando. Tá? A gente pode tentar
iniciar o servidor Squid, ó. Squid start. E aí ele diz que o processo foi iniciado. Vamos confirmar, porque às vezes agora ele realmente está iniciado, tá? A gente pode parar também no Squid, tá? E agora status novamente, verificar que o Squid está parado, tá? Então a gente veio aqui, fez as configurações, deixa eu voltar aqui, fez a instalação. A gente viu aqui como é que interage com o servidor Squid, né, o proxy, para parar, iniciar, reiniciar o serviço, restart, enfim, bem parecido com o que a gente viu no serviço de DHCP. E aí, para que ele funcione, tá, de maneira básica, só para testar, para ver se está tudo ok, se eu já estou conseguindo compartilhar a conexão através do Squid. E além disso, poder utilizar todos os recursos, né, todos os benefícios que o Squid, na verdade que o proxy, vai me proporcionar, eu preciso pelo menos de uma configuraçãozinha básica, que é essa aqui, são essas 4 linhas, tá? E editar esse arquivo, essas 4 linhas tem que estar dentro do arquivo squid.conf. Esse é o caminho do arquivo de configuração do Squid, dentro do diretório etc, squid.conf. Como eu citei, dependendo da distribuição que vocês estiverem usando, isso aqui pode mudar a localização do arquivo, mas a configuração sempre se mantém a mesma, tá? Por isso que muitos dos exemplos aqui são dados através de arquivos de configuração, caminhos e tudo mais, porque é meio que uma receita de bolo, é mais fácil da gente se achar em qualquer distribuição. E a gente não está usando interface gráfica também por esse motivo. Então, para esse arquivo, chegar nesse arquivo, editar esse arquivo, vamos abrir lá o arquivo para vocês verem. Eu vou usar o modo gráfico, tá? Vamos abrir a pasta pessoal aqui, sistema de arquivos. Então o caminho etc, raiz etc, vou ajudar aqui a digitar ASCII pelo menos para Squid. E aqui dentro, pessoal, o arquivo de configuração squid.conf. Na máquina de vocês provavelmente vai estar só o squid.conf e uma cópia que eu já fiz, e como eu instalei e desinstalei antes de gerar a máquina que vocês importaram aí, eles vão estar com o arquivo original que já vai estar copiado, e é o que eu aconselho sempre, né, em todos os casos. É um arquivo bem extenso, com muitos exemplos, então serve como um manual mesmo. Aconselho fazer uma cópia desse arquivo, assim como eu aconselhei lá dos servidores de DHCP, justamente para quando a gente já tiver mais craque trabalhando com o Squid, precisar de uma configuração mais específica, você ter de onde consultar uma fonte oficial, tá? Então, assim como o servidor DHCP, faça uma cópia e apenas no Squid, tá? no squid.conf, como a gente vai começar com uma configuração básica, eu posso apagar tudo aqui, tá? E começar só com o que realmente me interessa. Então, o que realmente me interessa para ver se o Squid está funcionando são essas 4 linhas aí. Eu vou colocar essas 4 linhas, na verdade, para facilitar aqui, eu não ficar perdendo tempo digitando, eu já deixei os arquivos prontos. Eu vou copiando e vou explicando à medida que a gente for incrementando aqui o nosso arquivo squid.conf. Esse é o inicial com aquelas 4 linhas. Eu vou copiar desse arquivo aqui, que eu apenas criei para facilitar aqui a aula, para a gente ir um pouquinho mais rápido, tá? Vou colar aqui, então eu posso fechar e vou salvar. Então o arquivo squid.conf, que é o que é lido pelo servidor Squid, tá? Possui essas 4 linhas básicas para a gente testar pelo menos o nosso proxy. Então, a primeira linha diz qual a porta que o Squid vai ficar esperando requisições, tá? Diferente de simplesmente compartilhar a conexão por NAT. Aqui a gente vai estar utilizando um programa para isso, que é o Squid. A gente teve que instalar, né? E aí vocês vão perceber também que a gente não vai precisar fazer nenhuma regra adicional de firewall para encaminhar nada e tal, enfim. Então você vai ter que de alguma forma dizer
os aplicativos dos computadores que estão na rede vão precisar acessar o proxy, que o proxy está ali e está escutando nessa porta que a gente definiu. Tá? Então essa porta é importante. Segunda linha, Visible Hostname, o nome do servidor. Como é que eu faço para descobrir o nome do meu servidor? Basta abrir o terminal e digitar o comando hostname. Servidor Linux, e é o que a gente tem que colocar aqui nessa linha. Se você não colocar, se você omitir essa linha aqui, ele não vai deixar de funcionar, tá? Essa linha aqui, pelo que eu pesquisei, em alguns casos, ele dá erro na hora de iniciar o proxy, se você tiver comentado. Se você não tiver especificado que o nome visível do servidor é o nome da máquina que está o squid rodando, e aí ele não vai conseguir, parece que, criar os diretórios de cache, alguma coisa nesse sentido, que foi a informação que eu consegui obter. Tá? Mas eu fiz alguns testes aqui para o nosso squid, né? Essa versão, para esse ambiente aqui, né? Para o Ubuntu e tudo mais. E aí eu removi essa linha, mudei o nome, coloquei também um nome diferente de servidor Linux aqui nessa linha. Coloquei um nome qualquer, nenhum, ou computador apenas, e ele continuou funcionando do mesmo jeito. Ou seja, o proxy era iniciado, o squid, o serviço, né? Era iniciado quando eu dava o comando start, e funcionava normalmente. Então, a princípio, essa linha é importante estar aí, tá? Configurada direitinho desse jeito, com o nome do nosso servidor. Verifiquem o nome do servidor com o comando hostname, como eu mostrei agora. Mas, se por acaso você digitar alguma coisa errada e tal, vai funcionar do mesmo jeito. Então, eu já estou avisando, porque pode acontecer de alguém digitar errado, ou omitir essa linha, ou comentar essa linha, e vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Pelo menos para esse caso aqui, vai funcionar. Quando vocês encontrarem algum erro, estiver testando o Squid em outra distribuição, outra versão, e der problema no Visible Hostname, já sabe que é porque vocês precisam colocar o nome do servidor direitinho aqui nessa linha. Tá? E aí vamos para a terceira linha. Na verdade, a terceira linha é como se fosse uma declaração de variável em uma linguagem de programação. A gente primeiro usa o comando ACL, que significa Access List, é como se fosse uma política de acesso. Então a gente começa criando essa ACL, dando um nome para ela, assim como a gente dá um nome para a variável. Então a gente especificamente chamou essa variável de all, todos, tá? E usou um parâmetro. Esse parâmetro é source, ou seja, src. Esse src espera como informação, né? Esse parâmetro espera como informação o tipo endereço IP. Então, aqui a gente está colocando o endereço IP. Vocês podem citar o endereço IP inválido com a máscara inválida, mas para o Squid aqui no contexto representa todo e qualquer endereço IP existente, né? No caso aqui o IP versão 4. Todo e qualquer endereço IP vai fazer parte da regrinha da Access List, né, da ACL all, através desse parâmetro e esse tipo de dados aqui, que é esse endereçamento IP, ou seja, todas as redes, todos os endereços IP que existem na versão 4. E na linha de baixo, a gente vai dizer o que essa ACL pode ou não fazer. Na verdade, tem duas opções: allow, que é permitir, ou deny, que é negar o acesso para essa access list, para essa ACL que a gente criou. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que o servidor está escutando na porta 3128, o nome dele é servidor Linux, e a ACL all, que contém todos os endereços IP, está permitido, ou seja, o proxy está aceitando requisições de qualquer endereço IP válido, não só dentro da nossa rede local, como na internet também. Então, como vocês podem reparar, o proxy está bem generalista, é uma configuração bem simplista, só para teste mesmo, tá? Ele não está nada seguro até esse momento. Então, essas 4 linhas estão explicadas. Vou salvar aqui, e para isso agora vou ver o status do meu squid. Ele já está parado, então eu preciso iniciar com o start. Ao startar, ele vai dizer qual o processo, né? A gente confere sempre com o status, porque às vezes ele starta
e dá a mensagem que startou, mas continua parado. E aí, quando acontecer isso, volta no arquivo de configuração, vê se todas as letras, todas as linhas estão digitadas da maneira que deveriam, se você não esqueceu nenhuma letra, um C, um S, né? Principalmente no Access da vida, que são palavras inglesas aqui que acaba a gente, na hora de digitar, esquecer algum parâmetrozinho, alguma letrinha e acaba causando esse problema. Então é uma dica que eu dou, tá? Então o Squid agora está rodando com essa configuraçãozinha básica aqui. Na verdade é uma configuração bem minimalista, tá? E aí a gente vai ter que testar o Squid. E aí como é que a gente faz para testar o Squid? Como eu citei, ele é um serviço agora, é um programa. A gente vai ter que de alguma forma dizer para o programa, olha, usa o proxy. E a gente pode fazer esse teste do próprio servidor, do próprio navegador do servidor aqui, para ver se está tudo ok. Para isso, a gente tem que configurar o navegador para usar o proxy. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Como é que eu faço essa configuração? Vou abrir o navegador. Nessa versão, tá, do Firefox que eu estou usando, a configuração vem dentro do menu Editar, Preferências. Antes disso, ó, reparem que a internet está funcionando normalmente na máquina Linux. Vamos dar uma olhada lá na máquina XP. Vamos dar um ping aqui, tá? Também está funcionando aqui porque a configuração de compartilhamento através do NAT que a gente fez na aula 2 ainda está ativa. Então não foi apagado ainda, ele continua funcionando normalmente. Tanto lá, aqui no caso não precisa do NAT, porque como a gente viu, tem duas interfaces de rede, informações da conexão, e uma delas é essa aqui, está ligada diretamente na internet, né? Deixa eu voltar lá aqui nas imagens, ó, ligada diretamente na internet. Então esse servidor tem acesso direto à internet. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ele tem acesso direto à internet, mas a gente vai forçar o Firefox, que é o browser que está instalado aqui, passar pelo Squid antes de acessar a internet. Então ele vai mudar um pouquinho a maneira que ele acessa a internet aqui para a gente testar o nosso proxy. Então vamos voltar para cá. Como eu citei, está funcionando. Editar, Preferências. A primeira vez que você abrir vai estar na aba geral, né? Aqui em inicial, então a gente vai até em avançado. Nas guias que aparecerem, vai até a guia rede, configurar conexão. Na configuração da conexão, você vê que tem algumas opções, ó. Configuração manual de proxy, e aí a gente utiliza o próprio endereço do servidor. Na verdade é ele mesmo que está com o proxy instalado, né? Com o Squid instalado, então é o localhost, a gente pode chamar de 127.0.0.1, ou, vamos olhar o endereço dele para a rede local, 92.68.15.1. Tanto faz, qualquer um dos dois endereços que a gente colocar aqui, a porta vai ter que respeitar, 3128 vai ser a mesma nos dois casos, tanto se você optar por colocar aqui o endereço do localhost, que é 127.0.0.1, ou 92.68.15.1, nos dois casos aqui a porta não vai mudar, tá? Lembrando, aqui é possível usar o 127.0.0.1 porque o Squid está rodando na própria máquina, ou seja, no localhost. Se a gente for configurar qualquer outra máquina da rede, a gente está aqui, então a gente pode configurar dizendo que é ele, o localhost. Qualquer outra máquina da rede, para acessar o proxy, a gente não pode fazer isso. O Squid não está rodando aqui. O Squid está rodando nessa máquina. Então, quando a gente for dar a informação para o navegador aqui da nossa máquina Windows, a gente tem que dar o endereço onde realmente o Squid está rodando, que no nosso caso é o servidor Linux aqui, ok? Não confundam, por favor. Então, voltando aqui, eu vou deixar o 127.0.0.1, que mais à frente a gente vai fazer alguns testes, tá? E aqui, ó, vocês reparam que existem alguns outros protocolos, protocolos seguros, FTP, Gopher, SOCKS. A gente, ao marcar isso aqui, usar esse proxy para todos os protocolos, ele automaticamente já preenche para a gente, não precisa a gente preencher um por um.
e diz que sem proxy para localhost 127.0.0.1, mas na verdade a gente está forçando a nossa máquina, o 127.0.0.1, a passar pelo proxy, tá? Então, na verdade, só o endereço de localhost aqui para testes de loopback não vão passar pelo proxy. Por exemplo, se você instalou aqui algum ambiente de desenvolvimento web, então a Apache rodando nessa máquina, você abre lá o teu navegador e digita localhost. Ele não vai encaminhar para o proxy para depois carregar a página. Não, ele vai resolver diretamente, sem passar pelo proxy, ok? Na verdade é o endereço localhost, se você digitar no navegador, é que ele não vai passar pelo proxy. Não tem nada a ver com usar o proxy no próprio navegador. Então, não confundam, por favor. Dado ok. Agora, o nosso navegador, diferente de anteriormente, está usando o proxy para funcionar. Então, vou fazer outro teste aqui, por exemplo, cfetch. Aí eu abro essa página, tá? Reparem que está demorando um pouquinho, mas que o nossa internet está funcionando, está passando pelo proxy. Provavelmente essa página não está sendo carregada da maneira correta por causa do navegador, que é uma versão antiga, né, já que o sistema operacional é antigo. Então eu vou até o Google e vou fazer uma outra busca, só para vocês verem que a internet está funcionando. E como é que eu vou saber que a internet está funcionando e está passando pelo proxy? Esse navegador está usando o proxy. Simples, vamos desabilitar o proxy aqui, vamos parar o serviço de proxy. Ó, ele está rodando, vamos dar o status. Ó, running, vamos parar. Demora um pouquinho. E aí diz que está parado, vamos pedir o status, realmente está parado. O que a gente vai fazer agora? Vamos testar para ver se a gente continua navegando na internet normalmente. Então, vou fazer outra busca aqui, a busca por attack. E ó, conexão recusada pelo servidor proxy. O Firefox está configurado para usar o servidor proxy que está recusando conexões. Por que ele está recusando conexões? Porque ele está desativado. Então a gente fez esse teste aqui, então já viu que o proxy está funcionando. Vamos fazer o teste lá na máquina Windows, só para ter certeza. Como eu mostrei, a máquina Windows está acessando a internet. Vou abrir o navegador aqui. Vamos para o Google também, que é uma das páginas que carrega mais rápido. E fazer a mesma pesquisa. Está funcionando aqui. Ué, mas o proxy está desativado, tá? Está recusando conexões aqui, a gente acabou de testar. Mas lembra que a gente fez a configuração de compartilhamento através do NAT? Então, esse compartilhamento continua funcionando. É como se as máquinas pedissem o acesso e o servidor está concedendo esse acesso por causa da regrinha, né? Então, ou seja, não está passando nem pelo proxy, pelo squid. Então, como é que a gente faz para ter certeza que a gente vai usar o proxy? Bom, ao configurar o navegador aqui para usar o proxy, a gente de certa forma está tendo essa certeza, né? Está garantindo isso. Aqui, diferente do Firefox, aqui é no menu ferramentas, opções da internet, conexões, configurações da LAN. E aí, ó, usar, eu tinha uma configuração antiga aqui, usar o seguinte endereço de proxy. Então, 192.168.15.1, porta 3128.
Por que eu não posso colocar 127.0.0.1 aqui? Porque 127.0.0.1 é a própria máquina. Dentro do Windows XP aqui tem o Squid rodando, tem o proxy sendo executado, instalado, configurado e tudo mais. Não, aqui, ó, lembra, a gente configurou aqui. Então, aqui, quando estamos testando, a gente pode até colocar essa configuração lá no navegador, mas, uma vez fora do servidor, a gente é obrigado a indicar o endereço IP do servidor para esse teste, para, de certa forma, fazer com que funcione, porque senão não vai funcionar. Tá? Voltando aqui, então, eu indiquei o endereço do servidor, na dúvida volta lá no servidor, verifica qual é a interface de rede que está conectada à nossa rede local, a 92.168.15.1. Então a gente fez essa configuração. Ó, não usar proxy para endereços locais. Dá ok. E aí, a gente tentar agora navegar na internet. Internet Explorer não pode exibir a página, você não está conectado à internet, ou seja, de alguma forma, a gente viu, né, a mensagem não foi a mesma, mas de alguma forma o servidor, por estar configurado através do proxy, né, e o proxy está parado, né, na verdade a máquina XP está configurada agora o navegador para acessar através do proxy, o proxy está parado aqui, como a gente viu, então não vai responder. Vamos fazer o teste, vamos ligar novamente iniciar o nosso proxy, só conferindo. E agora vamos testar lá da máquina XP novamente. Vamos tentar atualizar aqui essa busca. E ó, a pesquisa funcionou. Ou seja, a gente agora tem certeza que o nosso serviço de proxy, né, está ativo na nossa rede e está funcionando. A gente fez o teste tanto da máquina local aqui, onde ele foi instalado do servidor, quanto da máquina XP. Vocês podem me perguntar o seguinte: muito simples de burlar o proxy. Se eu tiver o NAT ativo no meu servidor, basta eu remover a configuração de proxy aqui, tá? Detectar automaticamente as configurações, que eu vou, mesmo com o servidor, né? Vamos lá de novo, attack. Mesmo com o proxy parado, eu vou continuar navegando normalmente. Então vamos fazer outra busca. Cefet. Então, como é que eu faço para resolver isso? No nosso caso é bem simples. Tem algumas opções, né? Basta você remover as regras de Firewall que permitem o compartilhamento através do NAT aqui e remover aquelas 3 linhas lá do arquivo rc.local que faz com que isso aconteça toda vez que o servidor inicia, ou seja, você simplesmente tira a opção de compartilhamento através de NAT e faz com que a única maneira das suas máquinas da rede local acessarem a internet através do seu servidor seja passando pelo Squid. Então, não tem outro jeito, não teria como burlar o Squid. Por que eu deixaria as duas situações, tanto o Squid quanto o NAT ativo no mesmo servidor? Quando eu quero usar um recurso que facilitaria muito a minha vida, chamado de proxy transparente. Quando vocês já perceberam, para a gente fazer com que determinado programa de determinada estação acesse a internet através do Squid, a gente precisou fazer a configuração nele, né? Explicitou que vai usar o Squid. E assim seria para todo e qualquer outro programa que fosse fazer acesso à internet. Então, se eu tivesse aqui, além do Internet Explorer, Firefox, o Chrome e algum outro programa, né, um Skype, que acesse a internet, qualquer programa que acesse a internet, eu teria que ir de um a um para fazer essa configuração. Tá? Eu teria que configurar cada um dos programas, o que aumenta muito o trabalho aí
no caso de usar um proxy normal. Proxy transparente você não precisaria desse tipo de configuração, porque de certa forma, como o próprio nome sugere, né, todas as máquinas utilizariam o proxy sem precisar de configuração e sem saber que estão usando. Ou seja, o proxy transparente é transparente para quem está usando, não está explicitado que o proxy existe. Tá? É uma maneira de facilitar a vida. E também tem os prós, que é essa facilitação da vida, e tem os contras também. Mas nesse caso, esse assunto de proxy transparente pode ser complementado. Eu não vou abordar nem no material nem na videoaula, porque vai tornar a videoaula um pouco mais extensa e um pouquinho mais, talvez, complicada, por assim dizer, de se entender. Na verdade, se vocês conseguirem entender o conceito base de proxy, né, e as configurações de bloqueio, etc., configurar o proxy transparente fica bem mais fácil. Então, o que eu aconselho vocês, quem quiser, né, ler mais e aprender até a configurar o proxy transparente, não tem nenhum mistério, como eu citei, mas dá uma lida. No final dessa aula eu sugiro um capítulo de um livro que está liberado para leitura online, tá, do Morimoto. Então, dá uma olhada nesse capítulo desse livro aí que fala sobre proxy, e aí fala sobre proxy transparente e dá algumas outras configurações, alguns outros detalhes de outras configurações que a gente não vai abordar nem nessa videoaula, nem no material, por motivos de limitação de espaço e tempo, tá? Mas com a base já dá para vocês se guiarem bastante. Ok? Então, feita essa configuração, feito esses testes e explicado, né, o porquê aí de ter que configurar o navegador e os dois casos aí da nossa, dos dois lados da nossa moeda aí, que é usar o compartilhamento através de NAT e através do Squid. Agora a gente vai fazer a configuração um pouquinho mais séria, levando um pouquinho mais em consideração questões de segurança e alguns outros detalhes também, tá? Então, o que a gente vai fazer agora no item 3 é criar uma configuração básica, mas uma configuração um pouquinho mais segura, uma configuração um pouquinho mais profissional, por assim dizer. Então, como é que a gente faz essa configuração? Editando o nosso arquivo squid.conf, tá? Então, o nosso arquivo aqui, deixa eu... Aqui já voltou a funcionar. Não, eu parei. Então, deixa eu iniciar. Vamos testar aqui agora. Voltou a funcionar. Então, nosso proxy está ativo e está com essas linhas aqui, as linhas principais. Vamos então adicionar mais restrições, na verdade, mais configurações aí para não deixar o proxy tão aberto. Para você ter aqui todo e qualquer endereço existente na internet, né, que usa IP versão 4, todo e qualquer endereço está permitindo usar o nosso proxy. E na verdade a gente não quer que isso aconteça. Então, vamos lá. Essa seria a configuração inicial. Como eu citei, eu criei esses arquivos aqui, pessoal, além da cópia que vocês têm na máquina de vocês, que já foi feita, né? Mas se você estivesse instalando do zero, só teria o squid.conf original, então teriam que ter feito a cópia e tudo mais. E eu criei esses arquivos para facilitar a nossa vida. Então eu vou acrescentando algumas funcionalidades aqui e vou explicando para vocês passo a passo, tá? Então eu vou copiando aqui para não ter que digitar tudo e colando no nosso arquivo original, o arquivo squid.conf, que é o qual o Squid vai ler. Então vamos lá. Aqui vocês notem que não mudou nada, né? O HTTP port 3128, visible hostname Cefet, isso já tem no nosso arquivo. Desculpa, Cefet não, servidor Linux já está configurado. E aí, ó, além, isso aqui a gente acrescenta depois. Então eu criei aqui um comentário para ficar mais fácil, e aqui eu declarei todas as ACLs que a gente vai usar, tá? E aí eu vou falar um pouquinho de cada uma delas.
Então, vamos lá, vamos por partes. Vou copiar a declaração de ACLs. A CLA a gente já tinha falado para que serve. A CL localhost, para, de certa forma, criar uma política de acesso indicando o endereço do localhost, ou seja, a própria máquina, já que a gente vai precisar restringir algumas configurações, tá? Já eu mostro o porquê. Então a gente cria essa ACL, onde eu tenho o endereço 127.0.0.1, que é o localhost. O nome da ACL é localhost, a gente poderia dar outro nome aqui no caso. Usamos o parâmetro src, que é source, e a fonte seria 127.0.0.1/32. Vocês podem estar estranhando, todo o endereço é endereço de rede, todas as 4 partes são de rede. Na verdade, 127.0.0.1 é um endereço especial, então é como se fosse uma rede de uma máquina só, ou a máquina só toda fosse uma rede. Tá? Então a configuração não vai dar nenhum tipo de problema, porque é um endereço especial. Logo embaixo, a ACL rede local, tá? A política de acesso, ACL, o nome é rede local, e mais uma vez usando o parâmetro src de fonte, indicando o endereço da nossa rede interna, ou seja, 9268.15.0/24, que é o que a gente está usando desde o início das nossas aulas, das nossas configurações. Aqui a gente vai criar essa regrinha para mais lá embaixo dizer que somente os caras dentro dessa faixa de rede podem usar o proxy, não como a gente estava fazendo anteriormente, aí deixando aberto tudo para todo mundo. Tá? Aqui algumas políticas de acesso referentes a portas. Tá? Aqui SSL Port são as portas seguras que utilizam um protocolo de segurança a nível de camada de transporte. Tá? Então, os SSL ports, o 443 que é o HTTPS e o 563 é o deixa eu lembrar aqui, NNTPS, é um protocolo pouquíssimo utilizado, se eu não me engano não é mais utilizado atualmente, tá? Mas ele é citado na configuração padrão, naquele arquivo, né, principal de configuração do Squid. Então ele é um protocolo aí que a gente mantém para, de certa forma, atender aos requisitos da nossa configuração indicada no arquivo do Squid. Tá? Mas não necessariamente você precisa deixar. Tá? O 443 é o HTTPS, utilizamos até hoje, mas o 563, se eu não me engano, não é mais utilizado. Tá? Mas é só para ilustrar aí que são protocolos de camada de transporte seguros. Então, a gente criou a política específica para esses dois, tá? E mais abaixo até repetiu essas duas portas, tá? O 443 e o 563. Aqui nas portas seguras, safe port, tá? Para na verdade dar trabalhar com ele de duas maneiras. Quando a gente cria ACLs diferentes, com nomes diferentes, assim como variáveis, né? Elas devem ter nomes diferentes, então a gente está fazendo referência a coisas distintas, e a gente pode permitir ou negar para cada uma das ACLs em separado. Então, a gente vai fazer uma configuração com essas duas portas especificamente, e não só com essas duas portas, 443 e 563 aqui, assim como outras portas, que são portas seguras, portas bem conhecidas que utilizam protocolos comumente utilizados na internet atualmente, que está indicado, essa tralha aqui depois dessa linha indica um comentário. Então a porta 21 é do protocolo FTP, 70 do Gopher, 80 HTTP e por aí vai. Tá? Eu separei aqui por linha para justamente fazer esses comentários aqui, complementar um pouquinho a configuração que está descrita lá na apostila, né? Na apostila está, deixa eu voltar aqui, está desse jeito aqui, ó. Ou seja, todas as safe ports estão numa linha só e sem nenhum comentário nem nada o que cada uma faz, tá? Então, assim, faz a mesma coisa, estar em linhas diferentes. Reparem que eu coloquei a mesma
o nome da CL é a mesma para todas essas linhas, então é como se eu acrescentasse cada uma dessas portas na mesma CL, tá? Faz o mesmo efeito de colocar todas na mesma linha, dando uma mesma CL de nome. Então, nesse caso, funcionaria do mesmo jeito, tá? Como eu citei, eu fiz daquela forma para a gente poder passar um pouquinho mais de informações aí para vocês, tá? Então, cada uma dessas linhas, né, das portas seguras, está indicada aí. Aqui embaixo, pessoal, eu coloquei, além da CL Connect, que essa é a grande, vamos dizer assim, a grande correção que vocês deveriam fazer aqui, tá, na apostila que foi feita, acrescentei essa linha aqui, tá, depois dessa linha aqui. Então, vocês, na apostila anterior, antes da correção, vocês tinham essa linha até aqui, essas linhas até aqui, não tinha essa linha que está marcada, e continuava. Se vocês tentassem digitar tudo isso do jeito que está aqui, sem essa linha, e tentassem testar o proxy, não ia funcionar, ele ia dar erro. Justamente nesse método aqui que não foi definido, não tinha nenhuma CL aqui, a connect. Ficou faltando, foi falha minha, declarar o método connect para poder usar aqui embaixo. Tá? Então essa foi a errata, vamos dizer assim, da apostila, já está atualizado, baixem a versão que eu disponibilizei lá, só tem essa mudança, tá? Na verdade, tem uma outra mudança, mas a principal é essa, foi para corrigir esse problema, ok? Então, voltando para cá, a gente tem a CL Manager, a CL Gerência, que utiliza como parâmetro proto, que é um protocolo, então ele espera um nome de um protocolo para trabalhar. Então, o Cache Object é um protocolo utilizado internamente pelo Squid para obter informações sobre o estado do Squid. Tá? Então, a gente declarou a CL Manager, gerente aqui, ou gerência, né, para poder dizer o que vai ser feito com o protocolo Cache Object. Aqui embaixo, a gente criou uma outra CL, tá? Não tem lá no arquivo da apostila, mas é só complementando, como eu citei, que o nome dessa CL é purge, tá? Utilizo o método purge, ou seja, tem um comentário aqui. O que esse método purge faz? Permite limpar ou excluir objetos do cache do Squid, do nosso proxy aqui. Então a gente vai dizer quem pode, né, excluir ou limpar objetos do cache do Squid, assim como quem pode gerenciar o estado do nosso proxy Squid. Por isso que essas duas séries são importantes também, e qualquer tutorial que vocês procurem na internet vai fazer menção a essas duas linhas, que são linhas também citadas no arquivo original de configuração do Squid e são importantes. Tá? Aqui tem uma breve descrição até para vocês poderem saber o que estão fazendo caso se deparem com algum tipo de tutorial que cite essas linhas sem explicar o que elas fazem. Aí a linha que eu acrescentei lá, que é a CL Connect, tá, o mesmo nome do método, utilizo o método Connect, que permite fazer conexões diretas dentro de uma porta. Então é como se fosse uma permissão adicional aí, o método Connect, que a gente vai dar para algumas portas específicas. Tá? Então o método Connect é importante. Em alguns casos a gente vai lá embaixo dizer para que vai ser usado. Continuando, a gente tem algumas séries de bloqueio, não vou falar delas agora, vou deixar mais para frente. Tá? Então vamos copiar essas séries que são importantes para funcionamento, né, por enquanto, do nosso proxy. Então até aqui eu vou copiar e vou
rolar aqui. Tá, então as ACLs que a gente acabou de discutir estão daqui para baixo, tá? Começando aqui, então a descrição das ACLs, vou colocar um comentário aqui. E aí começa aqui com o que a gente já viu, tá? Até aqui. E aí aqui a gente vai colocar outro comentário. Qual o nível de permissão das ACLs, ou seja, o que cada uma ACL vai poder fazer ou não fazer. Vamos voltar para cá, para o nosso arquivo. Perdão. Aí agora a permissão das ACLs. Aqui, ó, logo na primeira linha, o HTTP Access, ou seja, o acesso HTTP ao proxy, é permitido para a gerência. Lembra que a gente criou aqui em cima a ACL Manager, usando o protocolo Cache Object. Então, aqui a gente está dizendo que é permitido para o localhost, somente o localhost, ou seja, quem é localhost? É a ACL localhost que a gente definiu aqui em cima. Somente essa ACL, somente esse carinha, somente esse endereço, que é o 127.0.0.1, pode obter o status aqui. Obter o status do nosso squid. E os demais? Demais está negado, ou seja, aqui a gente está permitindo uma determinada CL, ou seja, gerência do estado do squid, para um IP específico, para uma estação específica, ou seja, para outra CL que foi definida. Então, a gente vai até fazer isso mais à frente, tá? A gente pode trabalhar com um conjunto de ACLs para chegar no resultado que a gente quer alcançar. Então, HTTP Access Allow Manager para o localhost, para os demais vai estar negado. Da mesma maneira, a gente está permitindo que o localhost apague, né, ou limpe o cache do nosso squid, dando a ele permissão no método purge, apenas localhost, e negando para os demais. Então, se vocês repararem, tem uma sintaxe bem simples, né? Na verdade, a lógica do squid é bem simples, como citado lá na apostila. Vocês vão permitindo o que vocês desejam para uma determinada CL ou negando. E dependendo do contexto aqui, ó, se você permite uma determinada ACL e logo abaixo nega essa ACL, o que vai prevalecer é o que vier primeiro, não é a negação, como em alguns casos. Aqui é o que vier primeiro, o squid vem lendo o arquivo de cima para baixo e o que aparecer primeiro ele vai considerar. Então aqui a gente está permitindo para o localhost e negando para o resto. Mal comparando, né, com teoria de conjuntos. Você tem um universo maior e dentro desse universo maior você tem um determinado grupo de um subconjunto, né, um grupo de elementos. E aí você pode trabalhar dessa forma, que é o que a gente está fazendo aqui. Dentro do universo maior, que são todos os endereços IPs possíveis, a gente está negando para todos eles, mas antes disso a gente está permitindo para um específico, ou seja, como se fosse um elemento dentro do nosso conjunto maior tem permissão e os demais não. Isso a gente consegue facilmente colocando, né, o que a gente quer que seja permitido antes do que é bloqueado e ou vice-versa, depende da situação que você quiser representar. Então, da mesma maneira aqui, tá? E aí aqui as ACLs para as portas seguras. Primeiro, uma ACL simples, HTTP é uma permissão simples, ou seja, HTTP Access Deny. Ou seja, está negando, mas repara no sinal de exclamação antes do Safe Ports. Esse sinal de exclamação indica que você, assim como a linguagem de programação C, está negando alguma coisa. Então, você está negando a quem não é portas seguras, ou seja, a ACL Safe Port, que a gente declarou aqui em cima, todas aquelas portas, quem não estiver dentro do conjunto dessas portas, ou seja, quem não for Safe Port,
o acesso está negado. Para quem for, para qualquer uma dessas portas aqui, o acesso está permitido. Ou seja, o proxy permite utilizar qualquer um desses protocolos, qualquer um dessas portas de comunicação. E lembra que a SSL port, que é uma outra CL, mas com portas que já estão sendo utilizadas aqui no conjunto da SafePort. Mas como eu citei, a gente quer uma configuração diferente, exclusiva para essas duas portas. Então eu precisei criar essa CL adicional para poder tratar em outra política, né, de acesso, em outra permissão, o que vai acontecer especificamente com aquelas duas portas. Ou seja, diferente do de cima, que a gente só negou acesso àquelas portas, a gente está negando a conexão direta, que foi o método connect, que a gente definiu aqui em cima, eu acrescentei na apostila, tá? Que não tinha. E então a gente está negando o método connect para quem não for SSL ports, ou seja, quem não tiver naquele conjunto de 443.563, ou seja, se não for nenhuma dessas duas, ele não permite, ele nega o acesso direto. Tá? Então aqui ele está negando o acesso direto para quem não for SSL port, ou seja, parecido com a lógica da negação das portas seguras em cima. Ok? E aqui mais algumas configurações, tá? Então vamos copiar o que nos interessa para o momento. Como eu citei, isso aqui já está pronto para facilitar a nossa vida, então a gente já aprendeu tudo isso aqui. Vamos colocar lá nas regras de permissão. Ok, permissão, então tudo aquilo a gente já tinha explicado, eu copiei para cá. Vamos continuar. Isso aqui a gente usa depois, são as regras de bloqueio. E faltaram essas três ACLs aqui. HTTP Access. O que a gente faz com rede local, o que a gente faz com localhost e o que a gente faz com ACL AL. A ACL AL já está aqui. Vou acrescentar as outras duas. Tá? Lembrando, esse aqui que eu estou colando é o arquivo que vai ser lido. Tá? A gente só está pegando de lá para cá para ficar mais fácil. Então, qual é o nível de permissão do localhost? É permitido o acesso ao proxy ao localhost. E aqui é permitido também acesso ao proxy à rede local. Quem é a rede local? É toda a faixa 92.68.15.0 e o localhost é o 127.0.0.1, como a gente definiu aqui em cima. Então está permitido para esses dois caras. E se a gente permitir também para a CLA, ou seja, não vai fazer sentido, né? Se a gente justamente voltou aqui e modificou as configurações para que o proxy não fique tão aberto, agora a gente precisa restringir. Mesmo exemplo que eu dei anteriormente do conjunto, a teoria dos conjuntos. Então, se você tem um universo maior, que são todos os endereços IPs que existem, que é a cláusula AL, e você quer permitir para um subconjunto deles, então eu crio esse subconjunto, crio localhost, crio a rede local, que é um subconjunto, não deixam de ser subconjuntos de todos os endereços IPs que existem, e permitir para eles. Já que eu permiti para esse subconjunto, o que eu faço com os demais? Lembra? Nego. Como o squid lê cada linha e vai interpretando, então primeiro eu permiti o acesso e depois eu neguei para os demais. Então ele vai permitir para esse endereço específico, para essa rede específica, e vai negar para todo o resto. Tá? Então é a maneira de pensar, né, para configurar aí, a nova lógica de programação do squid. Tá? Mas não tem muito mistério não. Então vou salvar. E para a gente testar se tudo isso que a gente fez aqui, se a gente deixou o nosso proxy realmente um pouquinho mais seguro, eu preciso, né, reiniciar o meu squid, porque senão ele continua com as configurações antigas, embora eu já tenha salvado aqui o squid.conf, mas eu preciso reiniciá-lo. Então ele está ativo, né? Vamos ver o status dele. Ativo. Vamos reiniciar. Vou aproveitar aqui comandos, é só dar setinha para cima. Vamos ver se está tudo ok. Ó, todas as linhas, sem nenhum erro de digitação e tal. Até o Ctrl+C, Ctrl+V foi além de facilitar, né, agilizar aí, senão o vídeo vai ficar muito maior do que já está.
para evitar qualquer tipo de erro de digitação. Então ele continua rodando, e se a gente for fazer o teste aqui, aparentemente nada mudou. Continua acessando normalmente. Mas, ó, se a gente negar para localhost, vamos fazer esse teste. Aqui a gente disse que localhost está permitido, que é o 127.0.0.1, que foi justamente o que a gente configurou para testar aqui. E a rede local está permitida também. Agora a gente vai negar para o localhost para ver se ele vai realmente negar para o localhost, ou seja, vai parar de funcionar aqui, mas vai continuar funcionando aqui na nossa máquina Windows. Então, ó, attack continua funcionando. Vamos voltar aqui, já vamos salvar. Ó, agora eu neguei somente para o localhost. Reiniciar. E ó, tá rodando. Vamos fazer o teste. Vamos ver se para o localhost attack. Repare, deu uma página diferente da anterior. O proxy está ativo, diferente de anteriormente que não estava ativo. Ele estava negando conexões porque ele estava desativado, estava parado. Agora ele já deu um erro. O erro está todo em inglês aqui, ó, mas diz que a gente consegue ver claramente que o acesso foi negado, tá? E o controle, né, de configuração preveniu a sua requisição, etc. E seu administrador de cache. E aqui embaixo, se eu não me engano, ó, gerado hoje, 2 de maio, pelo Squid. Vamos ver se o mesmo acontece com a máquina XP. Sem problema nenhum, continuamos navegando, porque a regra só afetou o endereço 127.0.0.1. Se a gente for lá e inverter essa lógica, ó, o Squid, agora eu vou passar a permitir para localhost e negar para a rede local, salvar, reiniciar, está rodando, vamos lá, agora, opa, aqui o erro foi diferente, tá? O erro foi o DNS não conseguiu resolver nada. Como eu citei, esse navegador antigo, a gente tem que buscar aqui. Fetch. Ó, voltou a funcionar, tá? E agora vamos lá no máquina XP. Fetch. Opa. Tech. Continua funcionando. Vamos ver por quê. Não é aqui. É aqui. O Squid a gente permitiu para rede local. Negou para rede local. Vamos ver se a ordem aqui vai fazer diferença. Deixa eu jogar para cima. Salvar. Vou reiniciar aqui. Status. Vamos lá. Attack. Aqui continua. Vamos olhar o nosso estranho. Não era para estar permitido. Mas enfim, vamos continuar. Depois eu vou ver direitinho por que essa configuração não funcionou.
e volto com uma explicação na próxima aula, antes de começar a próxima aula para vocês, para a gente não perder muito tempo. Mas vocês já viram que as regras funcionam, pelo menos em parte. Esse aqui, algum detalhe que eu devo estar deixando passar, pessoal. Voltar para cá. Deixa eu voltar tudo como estava antes. Então eu vou permitir para a rede local. E pronto. Vou reiniciar. Tá rodando. Bom, enfim, pessoal. Vocês repararam que a página de erros que a gente viu aqui foi uma página de erros que estava em inglês. Dá pra gente personalizar isso, dá pra colocar em português, tem vários idiomas, tá? E também dá para vocês personalizarem as páginas de erros, já que são páginas HTML. Esses detalhes vocês conseguem mais informações na internet, mas a princípio, uma configuração que está lá na apostila também e está aqui no meu arquivo, ó, só vou dizer para vocês onde colocar, tá, para aquelas páginas aparecerem em português, ó. Esse caminho aqui, esse comando, essa linha aqui que a gente acrescenta, ó, logo abaixo lá do Visible Hostname, tá? Então a gente pode colocar aqui tudo junto. O diretório de erros agora vai apontar para o diretório PTBR. Ó, repara que aqui está em maiúsculo, mas essa correção eu não cheguei a fazer aqui, mas eu fiz na apostila, tá? Na apostila o caminho já está correto. Na versão anterior estava como PTBR maiúsculo. Alguma falha de digitação minha na hora da confecção da primeira versão da apostila. E aí agora você tem esse caminho, não precisa nem da última barra. Na apostila está agora, depois da atualização, dessa forma, nesse formato aqui, tá? E aí a página de erros vai aparecer agora em português do Brasil. Para isso, a gente precisa, mais uma vez, reiniciar o proxy. Tá rodando. Então, a página de acesso negado agora vai aparecer como português do Brasil, tá? Não vou mostrar agora. Daqui a pouco a gente vai fazer algumas configurações de bloquear por domínio, etc. Então a gente vai testar mais à frente, aí vocês vão ver. Vocês já viram anteriormente que estava tudo em inglês, pelo menos na próxima vez que aparecer deverá aparecer tudo em português, já que a gente fez essa configuração. Então vamos continuar lá. Acrescentado mais essa linha. Voltar para cá, para nosso roteiro, tá? Então a gente discutiu basicamente tudo que estava aqui, acrescentando mais algumas informações. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. E aí, a última etapa é adicionar as restrições de acesso. A gente vai aprender a bloquear tanto por domínio, ou IP, quanto bloquear por horário. Tá? Existem várias outras configurações, como eu citei, por questões de tempo e por questões de tamanho do material. Eu acabei me atendo às partes que eu acho mais importante e que vai dar a base para vocês para outras configurações. Tá? Então, não deixem de ler, de complementar o conhecimento através daquele link que eu deixei referido no final dessa aula 4. Tá? Mas vamos lá o que interessa. A gente agora vai aprender a bloquear tanto por domínio, vou citar um exemplo por IP aqui também, tá? E depois vai bloquear por horário. Vamos começar pelo domínio. Vamos pegar aqui. Vamos acrescentar algumas SLs que vão tratar de domínio, bloqueio de domínio apenas primeiro, tá? Então, digamos que a gente queira bloquear o Facebook.
por algum motivo, os funcionários da nossa empresa não podem acessar o Facebook. Então, a gente cria essa ACL aqui. Vamos acrescentá-la aqui no final das nossas ACLs. Essa organização que eu estou fazendo é mais para vocês entenderem melhor, tá, pessoal? Pode colocar a ACL logo embaixo o que vocês vão fazer com ela. A única restrição, como eu citei, é a lógica do squid de o que vocês querem permitir ou negar vir antes do que vai permitir ou negar posteriormente, o que vai prevalecer o que vier antes. Então, lembrem disso. Então aqui essa ACL se chama domínios bloqueados, ou seja, bloqueio por domínios aqui, né? E aí eu utilizo o parâmetro DST de Destination Domain, o domínio de destino, e quais os dados desse parâmetro, né, que eu tenho que verificar. Ou seja, como o Facebook responde tanto pelo endereço facebook.com e www.facebook.com, a gente coloca aqui os dois, tá, para fechar dos dois lados, e a gente vai fazendo isso bloquear por domínio. Tá? Então, se digitarmos facebook.com ou www.facebook.com lá, a princípio, e a gente, claro, tem que criar ainda a permissão, o nível de permissão dessa CL, tá? Então a gente vai primeiro criar a CL e depois dizer o que vai fazer com ela. Então a gente criou essa CL que vai bloquear por domínio, e depois, mais aqui embaixo, vai dizer para ele, ó, eu citei, eu estou colocando essa arrumação para ficar melhor de entender, tá? Por que isso aqui vai entrar antes do que permite para a rede local? Porque se eu colocar essa negação antes de permitir o uso do proxy irrestrito para a rede local, ele não vai negar o acesso para os domínios bloqueados, porque ele já vai ter permitido acesso total à rede local antes. Então é aquela lógica que eu citei para vocês, mais uma vez lembrando, o que eu quero negar antes de permitir, para que isso prevaleça e funcione. Se eu colocasse abaixo, ia continuar permitindo esse acesso. Tá? Então, negar o acesso... Opa, faltou um S aqui, ó, não ia dar erro nenhum, mas não ia funcionar. Tá? Então, o acesso HTTPS para os domínios bloqueados está negado. Tá? Assim como eu bloqueei um endereço IP específico. Esse endereço IP, se não me engano, é o endereço IP do Facebook. Como é que eu vou descobrir o endereço IP do Facebook? É só para o teste, tá, pessoal? Automaticamente, quando você bloqueia por domínio, ele geralmente bloqueia por IP também, mas é só para ilustrar. Tá? Então, nesse caso aqui, é uma ACL, tá? Repare, a DST somente Destination, espera só o endereço IP, aqui Destination Domain, espera como parâmetro, como dado para esse parâmetro, um nome de domínio. Então, eu consigo descobrir o endereço IP de um determinado site, se o DNS estiver funcionando direitinho, através do comando host, e passo para ele www.facebook.com. E aí ele vai me retornar, no caso aqui, o endereço do facebook.com 31.13.85.36. E aí bastaria a gente substituir aqui 31.13.85.36. Deixa eu copiar, colocar para lá. A primeira CL aqui em cima. Então, 31.13. Vou voltar lá para ter certeza. 31.13.85.36.
alpha36, a gente vai bloquear o www.facebook.com diretamente pelo endereço IP. E aí depois a gente vai dizer o que vai fazer com essa CL. Ó, tá aqui, IP bloqueado, digitado errado, né? Tem que corrigir lá. Domínio IP. Deny IP bloqueados, completando com S aqui. Lembrando, pessoal, se tiver errado, nesse caso aqui ele não vai dar erro não, ele vai iniciar o proxy, só que essa CL não vai estar negado, porque a sintaxe está incorreta, tá? E aí a gente vai separar aqui, para não... E a gente vai testar agora, ver se realmente ele vai bloquear tanto o Facebook pelo domínio quanto pelo IP. Tá? Então vou salvar aqui, mais uma vez, para essas configurações terem efeito, eu preciso restartar o squid. Vamos ver se ele está iniciado. E vamos lá. www.facebook.com. E aí, conexão recusada pelo servidor proxy. Bom, não era bem esse o erro que a gente estava esperando. Vamos tentar. Tá. De certa forma ele acabou bloqueando, mas quando a gente mudou aqui o nome, né, a gente especificou o nome facebook.com, aí sim ele deu o erro já em português, né, porque a gente fez aquela configuração lá para a página ficar em português. Você vê que o título continua em inglês, mas já a mensagem aqui embaixo já está em português. Isso aqui é editável, como eu citei, são páginas HTML, tá? Com títulos naquele mesmo caminho do diretório de erros. Então são várias páginas de erros, com vários tipos de erros diferentes, e aí vocês podem modificar o HTML deles para personalizar essas páginas. Como a gente viu agora, tá bloqueando, tá? Vamos fazer o teste lá pela máquina Windows também. Facebook.com. Bom, ele redirecionou aqui para uma outra página. Reparem que ele jogou para mfacebook.com, não é o endereço que a gente estava querendo, tá? Os navegadores atuais, eles acabam de certa forma fazendo algumas modificações aqui. Quando a gente pesquisa o endereço, ou digita entre endereço, ele tenta ajudar, né, de certa forma, e em alguns casos acaba atrapalhando, principalmente o uso do proxy. Nesse caso aqui, especificamente, ele não bloqueou como deveria ser bloqueado, ele simplesmente redirecionou. Então, como é que eu faria para resolver esse caso aqui? Eu teria que acrescentar lá também todos esses endereços alternativos aqui. www.facebook.com, mfacebook.com, facebook.com somente, por aí vai. Tá? Então, facebook.com, e mais uma vez redirecionou para essa página que ele conseguiu resolver. Na verdade, o DNS acaba procurando outras alternativas. Então, para fechar de todos os lados, ele deveria ser acrescentado m.facebook.com lá também, tá, pessoal? Então, o funcionamento dos navegadores, você nota que esse aqui foi diferente do Firefox que a gente está usando aqui. Ele redirecionou para uma outra página, né, automaticamente. Esse aqui não está redirecionando, mas aí seria só a gente colocar, eu vou tentar só como facebook.com aqui, facebook.com,
E aí, mais uma vez, a página de erros aí é mostrada, tá? Então, a gente repara que, de certa forma, está bloqueando, está funcionando aí o nosso proxy. E vamos pegar esse endereço e vamos tentar digitar diretamente o endereço aqui. Vou copiar para ver o que acontece. Lembrando aqui, a gente está acessando diretamente através do endereço IP, não está utilizando um domínio, então o DNS não é necessário. Então, quando a gente tenta, o acesso foi negado também. Vamos tentar um outro endereço IP qualquer, por exemplo, esse endereço IP aqui que estava no meu outro arquivo, que é uma página do Facebook também, mas não era daquele mesmo domínio. Vou pegar aquele endereço aqui, vou jogar lá para vocês verem que esse aqui não vai bloquear, porque não é o que está no arquivo original, tá? Esse aqui é só o que eu estou utilizando para facilitar a minha vida aí e melhorar a interação aí da nossa aula, tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, foi a página do Google, né? Ele permitiu porque foi um endereço diferente daquele anterior, que está lá nas regras do Squid. Então, nota que especificamente ele está bloqueando por domínio e por IP. Ok? Bom, para nossa configuração básica aqui que a gente está vendo, né? Agora a gente vai ver o bloqueio por horário. Então a gente vai criar algumas ACLs. Essa aqui já até vai funcionar pelo horário. Então a série madrugada de meia-noite às 6, né? De 0 hora às 6 da manhã. E a série almoço. Então são exemplos aqui, a gente vai utilizar alguns para ver se realmente ele bloqueia por horário também, tá? Então vamos lá, vou criar a série bloqueia por horário. Aqui. E vou especificar meia-noite às 6. Da manhã. E aqui embaixo eu vou colocar o que fazer, né? Qual a permissão dessa série. Bloqueio por horário. Então, o bloqueio por horário foi feito aqui. Na verdade, como eu estou negando dentro desse horário, nenhum site, nem os que estão permitidos, né, ou seja, que não estão dentro desses dois conjuntos aqui, esse acesso é negado, lembrando, faltou S aqui, é negado por todo esse horário que eu estipulei para qualquer site, ou seja, não pode usar o proxy. Então, se está dentro desse horário, ele não vai permitir o acesso. Está rodando. E aí agora vamos fazer o teste. Vamos pesquisar qualquer coisa. 2 e 3. Alguma coisa está permitindo mais em cima. Vamos lá. Olha lá o rede local. Bloqueio por horário. Meia-noite às 6. CL time. Bloqueio por horário. Verificar se está digitado direitinho. Deny bloqueio por horário. Vamos colocar acima dos outros.
reiniciar. Está rodando. Vou testar de novo. Bom, o acesso foi negado, tá? Então aqui a gente percebe que é por causa do 2 horas, né? Está dentro daquele período que a gente especificou, tá? Essa CL que está bloqueando por horário. Se eu modificar aqui, por exemplo, eu colocar de 3 da manhã às 6 da manhã, ainda não são 2 e 4 da manhã. Reiniciar. Dá um refresh aqui. Agora ele permite por causa do horário. Tá? Então o bloqueio deveria ter vindo antes mesmo, né? Vou confirmar aqui. Modificar aqui novamente para 0 a ok. E aí o último teste. Vamos ver como é que a máquina Windows está se comportando. Agora o bloqueio é para efetivamente, né, atingir essa máquina. Vamos verificar se realmente eu estou usando proxy. É por isso que não estava funcionando aqui desde aquele momento, pessoal. Erro meu, falha minha. Pensei que tivesse configurado, tá? Então tá descoberto aí o... Desculpem, é um pouco do cansaço também. Então vamos tentar novamente. Agora sim o erro acontece aqui. Desde aquele primeiro teste que a gente fez lá do RAID local já era para ter funcionado se eu estivesse usando o proxy configurado nesse navegador, tá? Por isso seria importante, até para ele não ter outro tipo de acesso, limpar as regras aqui do que a gente criou para o NAT, né? Então, como é que a gente faz isso? Eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês. Para listar as regras do iptables, a gente usa o comando iptables-l. Então ele vai listar as regras do iptables, mas como o NAT é uma regra específica, não é uma regra de encaminhamento comum, esse iptables-l somente não vai servir para listar essa regra que a gente criou. Para listar na regra que a gente criou, a gente teria que usar o parâmetro, além do "-l", o "-t", NAT. E aí ele já listaria para a gente, tá, a regra que foi um post-routing, criado lá na aula 2, e iria mostrar para a gente já a regra diferente do comando anterior, iptable-l somente. Esse outro parâmetro, line numbers, ele vai colocar um númerozinho na frente da regra. Então, olha só. Essas são as regras, ó. Pre-routing, não tem nenhuma. Post-routing, foi o que a gente criou, ó. Masquerade, ó, número dela. Esse número aparece por causa desse parâmetro aqui, senão não apareceria número nenhum, seria só essa regra aqui. Esse line numbers é para a gente como se fosse identificar aqui, indexar essa linha, para ficar mais fácil depois de dizer qual é a regra que a gente quer apagar, tá? Então, assim, essa é a única regra que existe, a regra 1.
para apagar especificamente essa regra, deixa eu voltar aqui todos os... diferente de eu limpar as regras do iptables, que a gente utilizaria o parâmetro "-f", que é o flush, né? Ou seja, apagaria tudo. Como eu citei, o NAT é uma regra especial. Então, o iptables-f não funcionaria para limpar as regras do iptables, nesse caso, a regra do NAT. Então, a gente teria que usar esse comando específico aqui, ó, iptables-t nat-d, para deletar essa regra. E essa regra está em qual policy, né? Em qual política? De post-routing. E qual o número dessa regrinha? É 1. Tá? Então, feito isso, o acesso à internet desse cara aqui agora, que estava fazendo com que eu continuasse acessando, mesmo que eu retire... Eu vou fazer o teste aqui do ping para... Ó, ele não consegue mais acesso, sem ser pelo proxy, tá? E se eu tirar aqui o proxy, ele não vai mais me ludibriar, como estava fazendo anteriormente, tá? Ou seja, não vai bypassar de alguma forma. google.com. Simplesmente não tem mais internet, não tem mais acesso à internet pelo NAT, porque a gente limpou essas regras. Mas, como essas regrinhas estão presentes aqui no arquivo rc.local, se a gente reiniciar essa máquina novamente, o servidor Linux vai voltar com as regrinhas para lá. Então, o que acontece? Existe essa maneira aqui de limpar as regras para vocês fazerem o teste sem precisar reiniciar o servidor apagando já aquelas linhas, né? Ou pode fazer, se vocês não quiserem usar esses comandos aqui, foi mais um acréscimo aí de informação para vocês, é sempre importante, né? Já que a gente precisou usar. Então, vocês podem apagar as linhas lá no rc.local e simplesmente reiniciar o servidor, que vai fazer o mesmo efeito que a gente fez aqui agora. Tá? Ó, deixei a máquina sem internet. Voltar para o proxy. Ok. Vocês vão notar que o erro já vai mudar. Google. Tá? E se eu tirar aquela regrinha lá, e mudar aqui para 3. Novamente, 3 às 6. Lembrando, estou mexendo no squid.conf, hein, pessoal? Restart no squid. O status dele está rodando. E aí, vamos lá, a máquina. Então, refresh. E aí, volta a funcionar. Tá? Agora sim, com o proxy configurado aqui. Os outros testes que eu tentei, funcionaria também se o proxy estivesse configurado anteriormente. Então, já está resolvido nessa aula mesmo. Levou um pouquinho mais de tempo, mas já está resolvido nessa aula. Ok? E aí, só para finalizar, pessoal, a gente pode combinar, assim como a gente combinou políticas de acesso diferente lá para a gerência, né? Para o protocolo Object Cache, para o localhost, que foi o manager localhost. A gente usou também o método connect junto com SSL ports. Enfim, a gente pode combinar também bloqueios por horários com um bloqueio específico, um domínio específico, ou fazer o contrário. Então, o que a gente fez aqui? Ó? Combinou algumas, o método purge, o método manager, algumas ACLs. A gente pode fazer isso também no contexto do bloqueio por horário. Aqui a gente está bloqueando simplesmente durante o horário total, de 3 às 6, de meia-noite às 6, enfim. Vou voltar com meia-noite aqui, antes que eu esqueça. Então a gente pode combinar da seguinte forma: digamos que a gente quer que durante todo o dia
o bloqueio ao Facebook seja efetuado, ou seja, ninguém pode acessar o Facebook durante o horário de expediente. Mas no horário do almoço as pessoas podem utilizar o Facebook, então seria como uma permissão num horário específico. Então a gente poderia inverter a lógica e fazer o seguinte aqui, ó. Aproveitar de lá, tá? Criar uma política. Na verdade a gente nem precisa criar mais política nenhuma, a gente já criou bloqueio por horário e já criou bloqueio por site, né, por domínio. Então a gente só vai juntar ela aqui dentro dessa lógica, ó. O que a gente vai fazer com ela? Então, antes aqui do bloqueio por horário. O bloqueio por horário poderia estar acontecido mais embaixo, tá, pessoal? Então aqui, ó. HTTP Access Allow, ou seja, permito somente os domínios bloqueados no bloqueio por horário. Ou seja, no bloqueio por horário eu permito os sites que eu havia bloqueado. E no restante do horário e nos demais e para as demais horas do dia, né? Ou seja, de meia-noite às 6 eu posso acessar o que a gente bloqueou aqui já, né? O Facebook a gente bloqueou o tempo inteiro. Aqui eu estou especificando de que de meia-noite às 6 é permitido acesso ao Facebook. Ou seja, de meia-noite às 6, que está especificado na série bloqueio por horário, o nome da série bloqueio por horário, meia-noite às 6, e domínios bloqueados, que é o facebook.com. Então, nessa regra aqui eu estou dizendo que entre meia-noite às 6, especificamente, o acesso ao Facebook é permitido. E nos demais horários, ó, HTTP Access Deny, bloqueio por horário. Ou seja, eu permito nesse horário e nos demais horários eu vou bloquear, tá? Ou seja, mais uma vez a teoria de conjuntos. Durante aquele horário, o que eu vou fazer? Vou permitir os domínios que são bloqueados. E depois desse horário, eles permanecem bloqueados. Ok? Então aqui o bloqueio por horário, aqui eu já permiti o bloqueio por horário, aqui não faz mais diferença nesse caso, tá? Porque eu estou especificando que naquele horário os domínios que foram bloqueados estão permitidos, então posso até comentar esse cara aqui. E aqui é o do IP bloqueado, que não entra na brincadeira por enquanto. Então vamos fazer o teste, ó. Lembra que aqui eu estava bloqueando tudo nesse horário. Aqui eu já não estou bloqueando tudo, eu já estou permitindo, inclusive os domínios bloqueados, tá? Que anteriormente não permitiria o acesso. Então vamos restartar aqui. O status está funcionando de meia-noite às 6, então vamos voltar aqui, vamos testar. Ó, volta normalmente. O facebook.com. Ó, tá permitido. Tá vendo? Tudo, inclusive o Facebook. Agora, por quê? Porque eu permiti durante esse horário. Vamos modificar, vamos forçar o término desse horário. Então, digamos que terminou às 2 horas da manhã esse horário. Vou reiniciar novamente.
rodando. Vamos testar o Facebook novamente. Conexão recusada. Vamos testar. facebook.com. Negado. Vamos testar outro site qualquer. www.google.com. Permitido. Ou seja, o que a gente acabou de citar foi que durante esse período tudo está permitido, inclusive os domínios bloqueados. Depois desse período, que agora a gente modificou para meia-noite às 2, os domínios bloqueados permanecem bloqueados, já que eles só são permitidos durante esse horário, já que é uma combinação de ACLs, tá? Reforçando a ideia da lógica de como o Squid funciona. Certo? Da mesma maneira que funcionou para cá, deveria funcionar para a máquina facebook.com, tá? E aí, só para finalizar, facebook.com, vamos voltar com o horário para as 6. Iniciar e ver que o Facebook é permitido lá na nossa máquina Windows também. Então refresh. E aí, o Facebook é permitido. Ok? Vamos voltar para o nosso roteiro. Enfim, embora não esteja aqui no slide, essa configuração extra que eu citei agora de combinação de ACLs está explicadinha lá na nossa apostila, tá? E com isso a gente finaliza as aulas referentes aos servidores Linux. Peço desculpa, mais uma vez, por causa daquela falha lá no decorrer do vídeo, né? Os testes que a gente acabou não dando certo naquele momento lá na máquina Windows, mas foi especificamente por causa da configuração que eu tinha desfeito e não tinha me recordado. Mas vocês façam o teste já com todo cuidado, tá? Para que tudo funcione direitinho, inclusive a digitação e tudo mais. E mais uma vez agradeço a compreensão de todos, a paciência de todos, né? Sei que esse vídeo ficou bem maior que os outros, mas o assunto rendia um pouquinho mais, tá? Então, a próxima aula a gente aborda servidores Windows, mas espero que tenha ajudado de alguma forma aí. E como eu citei, leiam outras bibliografias, né? Outras opções de configuração, não só do proxy, como do DHCP, do que a gente tentou mostrar aí nessas aulas, porque eu acho muito válido, muito importante. Obrigado, pessoal.